Nós temos livre-arbítrio ou não? Boa noite, senhores. Espero que tenham tido uma excelente sexta. Hoje, no meu grupo do Telegram para membros, alguém me sugeriu reagir a essa discussão entre o Guilherme Freire e o Fábio Perim sobre livre-arbítrio. Eu já discuti livre-arbítrio em diversos vídeos aqui, mas eu nunca discuti um debate entre duas pessoas de pontos de vista opostos sobre esse tema, né? Se você quiser sugerir vídeos para mim ou fazer perguntas, você pode se tornar membro desse canal e fazer parte do nosso grupo do Telegram, fazer sugestões por uma mazela de R$ 5 ao mês. Como eu gosto de brincar, eu tenho certeza que você é capaz de abdicar de uma cerveja durante o mês ou uma pedra de crack, se você for um cracudo, ou chocolate, que quer que seja, e contribuir com esse canal, né? Porque eu produzi mais de 220 vídeos gratuitamente e cientistas não são pagos com muita grana, tá? Então qualquer ajuda, e eu coloquei um valor mínimo, principalmente para quem mora em Londres, né? Então esse valor aí vai ser dividido por 7, então é menos de £1. Então aproveite, né? Antes que eu decida que eu vou triplicar esse valor aí e se junte agora. Mas enfim, sem mais delongas, vamos assistir aí esse debate entre um católico e, presumo eu, um ateu materialista. Mas você não acha que, por exemplo, o Vilela existe ou não existe? Eu acho que o Vilela agora tá existindo. Eu tô vendo ele aqui, eu tô falando com Mas ele. sim, mas você acha que pra fora de você o Vilela existe objetivamente Cara, ou não? até uns anos atrás o Vilela não existia. Tá, já vou parar logo aqui, né? Porque isso é um non sequitur, né? A pergunta é, o cara existe agora ou não, né? Se ele não tinha nascido há, sei lá, 45 anos atrás, isso não se segue da pergunta, né? Mas enfim, vamos lá. Sim, correto. Mas o Vilela hoje, nesse momento presente... Agora ele existe. Sim, mas ele existe só pra você ou ele existe na realidade? Ele existe na minha Eles experiência. estão muito loucos, né, cara? Tamo. Velho. Tamo. Ele existe na minha experiência. Você existe só na minha Vocês querem experiência. decidir se eu existo ou não? É. Meu Deus, gente, eu Vilela, existo. você é um cara que não existe. Eu sei, né? Tem esse O Vilela deu uma risada ali, mas isso é um papo de louco, né? Em um mundo em que a sanidade ela ainda existe, esse tipo de conversa ela não deveria existir, né? E é uma coisa assim, se você nega a existência de uma realidade objetiva, então, para começo de conversa, né? Se esse sujeito aí for um neurocientista, então ciência é impossível de ser feita, né? Porque o que importa é a percepção, a minha percepção do experimento é X, a do fulano é Y, não tem como você chegar a uma conclusão do que é verdadeiro ou não, né? Então, assim, essa ideia maluca, que tem lá suas origens, ou melhor, seu desdobramento talvez mais profundo em Kant, né? Ela é insana, ela é um tiro no próprio pé, tá? E alguém ter que se utilizar de argumentos complexos, dialética, para tentar te provar que existe uma realidade objetiva. Então, Aristóteles nos diz exatamente isso, né? Que é a marca do idiota precisar de uma demonstração, né, difícil para explicar algo que é evidente, né? Mas, enfim, nós chegamos num ponto em que a filosofia moderna levou a tanta loucura que esse tipo de discussão se torna necessário, né? Mas enfim, vamos lá. cara. Pô, você não existe, cara. Não existe. Mas é isso que eu tô defendendo, eu tô vendo que você existe. Ele tá te defendendo, eu tô dizendo que isso é uma alucinação. Ele tá falando que isso é uma percepção dele. Eu tô falando, meio que essa percepção dele, minha, não sei o que. Eu falo, cara, meio que eu acho que ele tá ali, entendeu? Mas é isso, eu acho que essa. Fica infrutífero entrar infinitamente nisso, mas a diferença aqui é, fundamentalmente, eu tô dizendo, cara, não, existe uma realidade objetiva para além da percepção. Acho que essa é a diferença. Ele tá falando, cara, a percepção é o que existe. Eu tô dizendo, em resumo, não, é isso. a experiência é o que você tem acesso, certo? Enquanto você tem acesso à experiência, aquilo tá existindo. Sim. Pera lá. Tá, então tá vendo? Kant aí de novo. Então, enquanto você estiver tendo acesso àquela experiência, a coisa está existindo. Então, a realidade ela é dependente da sua percepção, né? Então, de acordo com a ideia do Fábio, a conclusão que nós podemos chegar é quando o Fábio vai para casa e fecha os olhos e não tem uma percepção de nada que está fora da casa dele, o mundo deixa de ser.
né? E quando o Fábio abre os olhos, o mundo passa a ser. Então, assim, eu não vou nem refutar uma ideia tão estúpida, tá? Porque acho que, enfim, deixa pra lá. Certo? A partir do momento que você não tem acesso àquilo, aquilo não existe. Por exemplo, vocês detectam Então, então é o que eu acabei de falar, né? Então, beleza. Se a mãe, um parente do Fábio vier a falecer quando ele não está lá, aquela pessoa não morreu, ela está, sei lá, né? Aí quando o Fábio chega e percebe o corpo da pessoa que faleceu, ela morre. Então, o Fábio é a causa da morte da pessoa, porque ele percebeu que ela estava lá morta. Ou melhor, quando ele percebeu, ela passa a ser morta, né? Enfim, nós podemos reduzir esse tipo de argumentação ao absurdo, né? os raios ultravioletas que estão Não, aqui? Não. mas existe. Mas eles existem. Mas no final das contas, os conselhos que você vai dar vão todos ir pra uma linha muito objetiva. Que, cara, o Vila, vai ter que comer melhor, vai ter que fazer exercício. Fala, pô, mas esses conselhos não funcionam. Você fala, cara, meio que quando o cara não funciona, vai dar errado. Isso, mas daí isso é interessante, porque você fala assim, pô, Vilar, você tem que comer melhor, você tem que fazer exercício, você tem Sim. que... Por que você não faz? O que faz você não fazer? É uma decisão interna ou é uma condição que permite com que você não faça? Por que você escolhe comer alguma coisa ruim em vez de comer alguma coisa boa, mesmo tendo a consciência de que a coisa boa é o ideal? Certo? E aí e por isso que é muito importante essa ideia, e a ideia de livre-arbítrio, de certa forma, é combatida. Porque você tem que entender o contexto em que aquilo ocorre, para você entender quais são os fatores que você vai modificar para aquilo. Então você vai ter ele, pô, que adora esporte, que gosta disso, que Sim. gosta de ler, que gosta daquilo, mas porque existe uma condição por trás daquilo. Que surgiu a partir de uma curiosidade. Porra, cara, o que é alma? Por que esse cara tá falando de alma? Sim. Certo? Sim. Então essa condição é que vai, de certa forma, permitir com que, no contato com vários autores, com várias experiências dele, ele chegue a uma determinada conclusão. Ele chega a um determinado lugar. E na psicoterapia... Peraí, vamos dar uma pausa aqui. Então, veja que a maioria dos materialistas, eles têm uma noção deturpada do que é o livre-arbítrio, né? Ou eles atribuem uma visão deturpada do livre-arbítrio a um religioso, por exemplo, e aí eles acabam batendo em um espantalho, né? Ninguém, ou até onde eu sei, nenhuma pessoa que tem um mínimo de estudo e nenhuma pessoa com o próprio senso comum vai dizer que a nossa vontade, ela não é afetada por nada. Nossas emoções, nossas paixões e os ambientes externos, eles podem acabar influenciando a nossa decisão, mas isso não está refutando a nossa capacidade de tomar uma decisão. Porque até lá no exemplo que ele dá de não comer algo que é saudável ou acabar comendo um bolo, apesar de saber que é ruim para ele, há uma decisão de se comer o bolo. Há uma deliberação e o sujeito escolhe saborear o bolo, apesar da necessidade de manter uma vida saudável, né? Mas o que o Fábio está sugerindo, né, é que, na verdade, nós somos escravos dessas condições. Tá? E aí que está a nossa divergência, né? O que acontece é que algumas pessoas têm vontade fraca, né? E nós podemos aí entrar em uma discussão de pecado original, né? Nessa desordem, né? Porque em Adão e Eva, a vontade e as paixões estavam perfeitamente alinhadas, então, né, o corpo desejava o bem, por assim dizer, e a vontade estava ali sempre apontando para o bem. Mas hoje as nossas paixões estão meio descontroladas, né? O exemplo que eu gosto de dar é de um cavaleiro, né? Você tem lá o cavalo, ele é muito grande, ele pode te arrastar para qualquer canto, mas você pode, enquanto cavaleiro, usar as rédeas para controlar o cavalo de um lugar para o outro, né? Então, o cavaleiro seria a razão, as rédeas seriam, né, seria a vontade, e você coordena as paixões para onde você quer que elas apontem, né? Então, ainda que o cavalo queira ir para a esquerda, você quer ir para a direita, você arrasta o cavalo para a direita. Agora, tem pessoas que, por causa dos hábitos anteriores, estão, de certa forma, com uma vontade fraca,
né? Elas estão viciadas em comida, etc. E isso realmente vai afetar a liberdade dela, mas isso não implica de que ela não tenha livre-arbítrio, porque ela pode superar essa, né, essa tendência que ela criou, né, esse hábito ruim, e se tornar uma pessoa virtuosa, né? Quantos exemplos nós temos aí de indivíduos que eram viciados em 1 milhão de coisas e hoje não são mais, né? Eu sou um exemplo disso, desse tipo de pessoa, o próprio Guilherme, pelo que eu entendo, ele também já foi ateu. Então, ninguém nega uma influência do ambiente para a tomada de decisão. O fato é de que nós podemos tomar decisões, né? Que é um espaço específico de organização da experiência, você não vai discutir o exterior, você vai discutir a experiência do indivíduo. Agora a gente vai entrar na. É um pouco escolar, mas eu diria o seguinte: quando você discute aqui, que esse é o ponto, o livre-arbítrio, né? São meio que os dois, né? Porque, claro, ele tem uma série de contextos que levam ele a tomar uma decisão, ele tem uma série de influências, ele tem uma influência neurológica, tem uma experiência, não sei o que e tal. Mas na minha vida, olhando. Aqui vem o problema da consciência. Eu acho que quando a gente abola a ideia de uma consciência, de uma unidade da alma, por isso acho que a gente começa a perder a responsabilidade das decisões. Eu tomei uma série. Sim, tá. Isso aí é um problema, né? Isso não prova o livre-arbítrio, esse comentário que o Guilherme fez, mas é uma consequência lógica daqueles que negam o livre-arbítrio, né? E São Tomás de Aquino fala sobre isso, né? Devo até pegar aqui na Suma. Ele fala o seguinte, né? Enquanto eu procuro aqui, se você não é livre para tomar decisões, então, por exemplo, o conceito de prisão, de punição, ele não faz sentido, né? Então, se o sujeito ele está pré-determinado pelas suas condições a roubar o seu carro, então ele não pode ser culpado de roubar o seu carro, então você não pode reclamar e não deveríamos prender ninguém, né? Então, provavelmente lá os ministros do STF não acreditam em livre-arbítrio, por exemplo, né? Mas enfim, tá aqui. São Tomás de Aquino. O homem tem livre-arbítrio. De outra forma, conselhos, exortações, comandos, proibições, prêmios e punições seriam em vão, né? Mas eu tenho certeza que o Fábio quer ser exortado por um trabalho bom que ele fez, né? Por ter discutido de forma tão eloquente com o Guilherme, né? Mas enfim, né? Essa seria uma das consequências lógicas da ausência de livre-arbítrio, né? Mas dizer não seria um argumento necessariamente pró-livre-arbítrio, né? De decisões que foi eu que tomei. E eu poderia ter tomado outra. E eu sei que eu poderia ter tomado outra, porque em outros contextos semelhantes eu tomei outra. E falar, mas você foi determinado pelo negócio. Cara, meio que eu tomei a decisão. Tá, mas peraí. E eu assumi, eu vou mais longe ainda. Se eu não assumir a culpa das decisões erradas que eu tomei, isso faz mal pra mim do ponto de vista psicológico. Eu diria exatamente o Então, mas contrário. isso não é um argumento, né? Porque eu lido com pessoas que não conseguem Pró-livre-arbítrio. suportar as decisões que elas tomam. Claro, remorso é um outro problema. Aqui eu tô falando não de remorso, mas de arrependimento sem remorso, que é um outro problema. Tá, mas eu Eu diria lido. que as pessoas que você tá lidando é remorso. Que ela tá remoendo um erro que ela cometeu no passado e que eu tô fazendo mal pra ela. Eu diria que isso é um problema também. Bom, eu tô chamando isso de culpa, mas enfim, aí é o problema dos conceitos. Mas o que eu vou falar pra você é que as pessoas tomam determinadas decisões e, obviamente, depois que elas tomam essas determinadas decisões, é que elas vão avaliar se essas decisões foram certas. Aí a gente tem Com o resultado delas. com o também, né? resultado delas, né? Então você... Com as informações que você tem, às vezes, você nem consegue. A gente Mas a delas, no fundo, é objetivo, né? Isso, daí o resultado dela pode fazer com que depois você tome outra decisão. Sim. Mas a tua nova decisão é consequência do resultado das Mas primeiras. se você tomou uma decisão... Sim, mas o ponto não é esse. Ninguém está negando que você tem influência de eventos passados, né? Se eu tentar lutar com um urso lá no zoológico e apanhar para o urso, da próxima vez eu vou decidir não chamar o urso para pancada. Isso quer dizer que então eu não sou livre, porque a minha decisão de não fazer chave de braço com o urso foi influenciada pela minha perda anterior com o urso, né? Então, assim, veja que é um espantalho, né? Que o materialista geralmente ataca, né? Porque ninguém que defende livre-arbítrio está negando as influências, né, externas. Nós estamos dizendo apenas exatamente o que ele acabou de falar, que o indivíduo ainda ele decide, né? Ele delibera, devo fazer isso ou não, e ele toma uma decisão. O fato de você chamar isso de uma decisão, como ele chamou aí, já implica um livre-arbítrio, né?
Mas enfim. Então você tomou uma decisão. Isso, mas E você tomou uma é decisão com base... livre-arbítrio. É arbítrio, Exato. mas ele é contextualizado. Você não tomou a decisão Claro. do nada, você não tirou a decisão do nada. Você tinha um problema que foi dado para você e você tinha várias possibilidades ali. Mas eu acho que aí é um problema que Quem assim. que- mas isso é óbvio que vão ter, né? Esse livre-arbítrio não é que o sujeito pode fazer tudo que ele quer em todo momento, não, gente. Quem que acredita numa coisa dessa, né? Eu já vi gente falando, livre-arbítrio não existe porque tem cara que tá preso, cara. Então ele não pode exercer o livre-arbítrio porque ele tá preso, então o livre-arbítrio não existe. É isso aí que ele tá basicamente falando. É claro que a minha liberdade ela pode ser oprimida por circunstâncias externas, né? A única coisa que está sendo dito aqui é que o homem ele tem a capacidade deliberativa e ele é capaz de escolher, mas para que ele possa escolher, ele tem que ter uma certa liberdade ali externa, né? No que diz respeito a uma decisão específica. Né? Então, como é que eu vou decidir comer ou não comer o bolo se não há um bolo para que eu possa comer ou não? Né? Eu estou acorrentado. Eu não tenho livre-arbítrio porque eu estou acorrentado e o bolo não está à disposição para que eu coma. Entende? Isso é... Enfim. O fato de se tem arbítrio e você decidiu, esse arbítrio já é o que se chama de livre-arbítrio. Porque o arbítrio que seria 120% livre é um pouco. Não existe nenhuma tomada de decisão em abstrato, né? Só se o homem não fosse material ou dado ao impessoal. Por isso que o livre-arbítrio 100% não é o conceito que ninguém defende. Acho que o conceito defendido aqui é que tem arbítrio. O homem toma Isso, decisões. exatamente. O homem Mas toma isso é suas livre-arbítrio. decisões. O conceito de Mas livre-arbítrio é ele esse. toma suas decisões a partir da sua história, a partir do contexto que é dado ali, Mas a partir... isso é o que os defensores do livre-arbítrio defendem, né? Mas Nenhum daí não é defensor- livre. Não, ele é livre no sentido de que houve uma tomada de decisão e essa tomada de decisão está dentro de um contexto de uma pessoa com todo o negócio. Mas olha só que interessante isso, porque daí eu vou chamar um dado que é interessante. Tem um estudo, esse estudo também tem críticas, mas eu vou usar aqui ele para... Sim. Tem um estudo que os caras fizeram o seguinte, o cara botava um cara numa máquina de tomografia, certo? E daí o cara tinha que num determinado momento escolher se ele ia apertar o botão da esquerda ou da direita, certo? E aí os caras ficavam analisando ali O que acendia no cérebro. o cérebro deles, e aí os caras conseguiam detectar 7 segundos antes do cara ter consciência da decisão que ele ia tomar. Ué? Isso! O cérebro já tinha decidido Como? antes. Porque daí Nossa, não tem um vídeo de livre-arbítrio que o materialista não traz esse experimento, né? E ele caracterizou o experimento aí totalmente errado, né? Porque não foram os caras, né? Foi o Benjamin Libet, né? E não era uma tomografia, ele tinha uns eletrodos que ele colocava na cabeça da galera, até onde eu sei. E não foi esses 7 segundos dele, na verdade era meio segundo, né? Então, a ideia aqui é que ele observou, né, um pico, né, uma onda ali, quando ele estava medindo ali com os eletrodos na cabeça do sujeito. Então, pede-se para que ele tome uma decisão de apertar um botão, correto? E informe quando que a decisão foi tomada. E observou-se que meio segundo antes dele tomar a decisão havia um pico, ok? No cérebro. Então a interpretação que os materialistas dão, que não foi a que o Libet deu, tá? Isso nunca é falado, é que, portanto, o seu cérebro, você tem uma ilusão de tomada de decisão, quando na verdade houve algum fator neurológico ali, né, algum neurônio disparando por causa de condições pré-existentes, subconscientes, em que você simplesmente obedece àquele impulso e você acha que está tomando uma decisão. O que os materialistas, como eu já falei em outros vídeos, esquece de comentar é que o Libet fez vários experimentos, tá? E a continuação desse experimento ele pede para que o indivíduo, após ter tomado a primeira decisão, por exemplo, vou apertar o botão, que ele mude de ideia. Então, tome outra decisão, vai apertar e mude de ideia. E aí ele percebeu que esse pico, né, que ele chama de potencial de readiness potential, potencial de prontidão, né, ele não ocorre, ok? Quando o sujeito decide não tomar a ação que ele havia decidido primeiro, né? Então, ele conclui
que ainda que ele não tenha provado o livre-arbítrio, né, o free will no inglês, ele provou o free want. Né? Nós temos a capacidade de negar um suposto impulso. Né? Então a conclusão que ele chega é que sim, nós temos né, vários impulsos que não são controlados por nós. Né? Alguns deles, obviamente, externos, eu não posso controlar o sujeito me prender numa cadeira, mas eu também não posso controlar a minha fome. Né? E no cérebro também, né? Nós temos aí coisas subconscientes, tem coisas que são de experiência, se você habitua a fazer tal coisa, você já tem certa predisposição a ter uma primeira inclinação a qualquer coisa, mas nós somos capazes de ir contra a esses impulsos. E, de certa forma, isso casa perfeitamente com a ideia do pecado original, inclusive com as tentações. Deus permite que nós sejamos tentados, então o demônio pode, por exemplo, influenciar até do ponto de vista físico, que eu tenha vontade de, sei lá, assistir pornografia. Mas, ainda que eu seja tentado, seja pelo demônio ou pela minha carne, porque eu criei um hábito de assistir pornografia por, sei lá, 20 anos, e quando eu estou entediado, porque eu acostumei a, nesse tipo de situação, assistir, então eu já criei aquela associação, então eu fico com vontade, né, uma paixão se move para esse tipo de atitude. Eu ainda posso, porque eu sou um agente, né, um indivíduo com intelecto, eu sou capaz de decidir não agir e não seguir aqueles impulsos. Né? Então é isso que o livre-arbítrio se trata. Não quer dizer que o indivíduo ele é plácido, né? Ele não é influenciado por nada, ou a vontade dele, ele não, entende? Então, eu acho curioso que esse exemplo aí do Libet é sempre utilizado, mas o experimento inteiro e as conclusões do próprio pesquisador nunca são discutidas. Né? É impressionante. Essa é a questão. Só vira o microfone para você. Essa é a questão. Porque a gente, na neurociências, a gente trabalha com autorreferência. E a autorreferência ela é produzida num nível de processamento mais alto. É quando o cérebro precisa organizar a cena toda, ele totaliza todos esses processos que eu chamo de eu, certo? Numa coisa só. Ele faz essa totalização. Agora, veja que ele se diz neurocientista, né? Ele está tentando dar uma explicação materialista, mas o que ele está fazendo é má filosofia, né? Então, ele chama isso de eu. O cérebro toma decisões. Espera lá. Então você está transferindo o problema para o cérebro. Aí a pessoa que está me assistindo vai dizer, não, isso é uma maneira de falar, né? Mas o fato que você precisa desse tipo de linguagem, o fato que você está discutindo o que o cérebro faz ou deixa de fazer, como eu falei anteriormente, o fato que o sujeito diz fazer ciência, mas ele não acredita em livre-arbítrio, ele não acredita numa realidade objetiva, então o que esse cara está fazendo? Como que eu posso levar a sério a pesquisa de alguém que não acredita sequer que ele é livre para fazer a pesquisa que ele fez? Como eu vou levar a pesquisa de alguém a sério que ele não acredita que a verdade é objetiva e que o experimento dele está, de fato, capturando um aspecto dessa mesma realidade, né? Mas, enfim. Hoje em dia, o que o pessoal chama de neurociência é um materialismo filosófico disfarçado de ciência, né? Mas, enfim. Então, de certa maneira, nesse momento, e é isso que eu digo, né? Não somos nós que fazemos as decisões, são as decisões que fazem nós, certo? Nesse momento é que aparece esse conceito de autorreferência. Isso está muito legal num livro de um neurologista português radicado nos Estados Unidos, que é o Antônio Damasio, que é Os Mistérios da Consciência. Que ele não explica a consciência, porque a consciência é uma singularidade. Uhum. Ele vai explicar a autorreferência. Sim. Ele vai explicar como que o cérebro constrói esse relato, certo? Para que você se implique com as decisões que você tomou. E é importante a gente se implicar. Então foi o cérebro que escreveu o livro? E que raios é singularidade? É tipo um milagre, né? Aquilo é igual aquilo que você não consegue explicar, basicamente. Né?
As palavras, o buzzwords que cientistas se utilizam, igual emergência, né? Para explicar os milagres que eles não conseguem reduzir ao materialismo que eles se utilizam, né? Com as decisões, porque responsabilidade não é culpa. Claro, são coisas diferentes. Aqui, certo? Sim, assumir a culpa é assumir a responsabilidade na terminologia que eu estou usando. Né? Isso. Então, eu introduziria um outro conceito que é remorso, que é diferente de culpa. Não, perfeito. Mas que daí eu quero o seguinte, que é você ter a capacidade de fazer todas essas referências e entender o contexto que fez você tomar aquela decisão. Então, por exemplo, quando eu estou com um cliente, daí trazendo muito para minha prática clínica, né, e deixando claro que tudo isso que eu estou falando, ele tem que ser contextualizado dentro da minha prática clínica. Talvez para outras coisas não sirva, certo? Daí tem outros conhecimentos que talvez sejam melhores. Mas que dentro da minha prática clínica é ajudar ele a reconhecer todos esses aspectos do ambiente que estão influenciando na decisão dele, para que ele tenha mais autonomia para manejar esses aspectos de forma a tomar a decisão certa. Dizer, não, cara, Pera lá, então, se ele tem autonomia e se ele vai tomar ou não uma decisão certa, você está ajudando ele a tomar a decisão certa, então, pera lá, isso contradiz toda a argumentação de que o livre-arbítrio não existe, né? Então, veja, se você acredita que o sujeito ele é escravo das paixões, ele é um robô, basicamente, que move, então, quem é que você está convencendo a tomar outra decisão? Porque não há decisão a ser tomada. Então, isso é uma conversa de louco, né? Se você realmente acredita nisso, né? Então, o que ele está fazendo é perfeitamente são, né? Você é um indivíduo com capacidade de escolha, você é influenciado, obviamente, pelo ambiente, pelo seu passado, pelas coisas que você fez, né, pelo seu estado psicológico, e eu vou tentar te ajudar a tomar as decisões corretas. Ótimo. Mas tudo isso, toda essa conversa, ela pressupõe a liberdade de escolha do indivíduo, né? eu vou tirar essa jujuba daqui porque eu vou jogar lá fora, vou sumir com ela, porque senão eu vou comer ela. Não, entendeu? Claro, e novamente, eu acho que isso não... O fato de você influir no meio dele para que ele tome melhores decisões é fundamental. Porque, novamente, o livre-arbítrio não existe dissociado. É aquela história do Ortega Gasset, eu sou eu e minha circunstância, né? Isso. Continua sendo real, ou seja, o que eu diria? Essas circunstâncias todas, quando você influi nelas, você facilita a vida da pessoa. Por quê? A tomada de decisão, ela é um processo absolutamente complexo que está inserido nesse mundo, né? Eu só diria que isso, tudo que você falou, não excluiu o livre-arbítrio, né? Em última instância, creio que não. Eu diria que não excluiu o arbítrio. Mas é que... A ideia de livre... Eu acho que caiu na terminologia. Eu diria mas assim, eu acho que caiu na terminologia. Você não vai fugir, meu. De ter uns caras, de ter uns negócios objetivos, de ter umas decisões. Tipo assim, o termo que a gente vai usar, a gente cai muito numa discussão terminológica, entra na nuance, entra no negócio. Por isso que eu destaquei a questão da linguagem desde o começo. Tem um gap de linguagem e tal. Mas o que eu só colocaria... De imprecisão até, né? De imprecisão e todos os problemas. A gente pode discutir infinitamente para entrar Então, basicamente, pela conversa que nós acabamos de assistir, nós sabemos que o Fábio, na verdade, apesar de todas as singularidades aí que ele menciona, ele acredita no livre-arbítrio. Senão, ele não estaria fazendo o trabalho que ele faz, né? Que é tentar convencer pessoas a tomar decisões distintas, né? E vencer exatamente essas influências que ele acredita, contradizendo a si mesmo, que determinam totalmente o indivíduo, né? Então, acho que o Fábio ele precisa refletir um pouco, né, sobre essas contradições, e como eu digo com frequência, o cientista moderno ele é um péssimo filósofo, e ele acaba misturando filosofia com ciência, e ele não percebe o que está fazendo, e ele acha que ele está tendo uma conversa científica, né? Várias coisas que o Fábio falou não foram ciência, foi filosofia, tá? Então, enfim, eu vou me retirar, tá? Fiquem com Deus e tenham um excelente final de semana.